E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor neste momento, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, e eu farei a leitura dos 2 primeiros versículos. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2 somente. Palavra do nosso Deus que diz assim: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, nós agradecemos a Ti, porque podemos, reunidos em Seu nome, Te adorar, e também, neste momento mais especial da nossa semana, neste encontro contigo, ouvirmos a Tua voz através da exposição da Sua palavra. E para isso rogamos que o Senhor nos ilumine com Teu Santo Espírito, para que vejamos o que o Senhor quer nos mostrar com clareza, para que ouçamos verdadeiramente a Sua voz, porque é a Tua palavra que o Senhor usa para falar conosco. Que o Senhor nos prepare o coração para recebermos de uma forma transformadora a Tua palavra, e que o Senhor lance a luz da Tua palavra, do Teu Evangelho sobre a nossa vida, para que não saiamos daqui os mesmos, mas de modo que sejamos transformados, entendendo quem Tu és, o que somos em Cristo Jesus, o que o Senhor requer de nós, para que possamos cumprir com a Tua graça, com o auxílio de irmãos, de maneira que nos tornemos cada dia mais parecidos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos, não sei quantos se lembram aqui, que há muito tempo atrás, numa época distante, começamos as exposições das epístolas pastorais. E foi um momento importante e significativo na vida da igreja, que até onde chegamos foi providencial, foi abençoador, na maneira como Deus nos preparou para a organização em igreja. E nós, naquele tempo, pudemos então experimentar desta instrução no nosso próprio contexto, e depois disso nós podemos reconhecer os frutos. A forma como Deus nos estabeleceu aqui, desde aquele momento especial da organização da igreja, e como Ele tem nos preservado até aqui, com a maneira que temos sido alimentados através das epístolas pastorais e de tantas outras maneiras que Deus tem nos concedido. E depois de algum tempo e pelas circunstâncias, fomos conduzidos para outros textos e até outras séries. Achamos que é oportuno que retornemos por um momento às epístolas pastorais, como veremos aqui. E já que faz tanto tempo, eu quero lembrá-los o que já vimos desde o primeiro capítulo. No primeiro capítulo nós vimos que sobre como a igreja deve ser, é sobre isso que tratam as epístolas pastorais, intitulamos essa série assim: como a igreja deve ser, qual é a igreja que Deus quer que sejamos, como Deus quer que estejamos envolvidos com o corpo de Cristo. E no primeiro capítulo desta carta nós vimos que a prioridade da igreja é a doutrina, é expor o evangelho da glória do Deus bendito, como nós vimos e expomos no primeiro capítulo. Porque o evangelho da glória do Deus bendito nos revela quem é o Senhor Jesus. Fala sobre a graça de Deus que é abundante na vida de pecadores e que nos transforma de uma maneira que podemos testificar desta graça. O apóstolo Paulo deu seu testemunho no primeiro capítulo sobre como a graça revelada no evangelho em Cristo superabundou sobre ele, o principal dos pecadores. No segundo capítulo nós vimos sobre como deve ser, à luz dessa doutrina, o proceder no culto público. O culto não deve ser característico da liderança, do pastor, das nossas preferências pessoais, porque Deus diz como Ele quer ser servido e adorado. E a prioridade no culto público é a oração, que é usada por Deus para moldar o nosso testemunho, uma vida de prática de oração, em especial a partir do culto público. Nós vimos no segundo capítulo sobre o procedimento no culto público, como se deve preparar para o culto, tanto homens como mulheres, e cada um tem o seu papel na adoração ao Senhor.
No terceiro capítulo nós vimos sobre o cuidado pastoral. Como Deus instituiu o que nós chamamos de oficiais, que são os presbíteros e diáconos, que mais do que serem aprovados por uma assembleia no ato da organização da igreja ou em outros momentos, devem ser em primeiro lugar encontrados por Deus, aprovados. E a liderança da nossa igreja deve refletir, deve ser uma expressão fiel do cuidado e zelo pastoral do Supremo Pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é neste capítulo 3 que nós encontramos o versículo-chave, que é o tema desta carta, que são os versículos 15, que é o chave, e o 16, que também será importante para nós hoje. Veja aí comigo 1 Timóteo 3, 15 e 16, que diz: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então, esse cuidado pastoral deve refletir a glória do Evangelho de Cristo no seu pastoreio, na forma como experimentamos isso no contexto da nossa igreja local. E no capítulo 4, que não foi de mim que vocês ouviram essas exposições, foi do nosso irmão presbítero Cláudio Sérgio há algum tempo também, que fala sobre a presença do falso ensino na igreja e o papel da liderança na igreja local. O falso ensino e o papel da liderança. Porque embora a igreja seja tão gloriosa, como nós acabamos de ler nestes 2 versículos do capítulo 3, porque a igreja reflete a glória do seu Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus, sempre haverá perigo da apostasia, de pessoas entre nós enganando com falso ensino, transmitindo algo que procede do próprio coração e sendo enganados também. Há a ameaça de, no meio da igreja, surgir falso ensino. Pessoas enganando e sendo enganadas, se afastando da verdade. Isso acontece porque nós sabemos que nem todos os que pertencem à igreja visível, aqueles que são arrolados como membros aqui, pertencem necessariamente à igreja invisível. Isso significa que nem todos aqueles que são membros de qualquer igreja são verdadeiramente regenerados, já são convertidos e podem então promover uma corrupção da igreja com o falso ensino e uma prática de vida que se afasta de um modo digno do Evangelho do Senhor. E o papel da liderança nesse contexto, como foi visto na exposição do capítulo 4, é identificar este erro naqueles que chegam ao ponto de se afastar de nós por tantos motivos. Chegam ao ponto de abandonar a fé e, ao identificar o erro, tratá-lo, confrontar o erro, procurar resgatar, promover essa restauração daqueles que estão perdidos e sendo enganados, promovendo o ensino da verdade da palavra de Deus. E também com uma prática de vida piedosa que honra e que é um modelo também a ser seguido. E hoje nós chegamos ao capítulo 5, que trata sobre a responsabilidade e o cuidado mútuo na igreja. É sobre isso que trata, sobre vários aspectos, este capítulo. Sobre a responsabilidade que temos no cuidado mútuo no contexto da igreja local. Isso significa que essa responsabilidade e este cuidado deve ser exercido, deve ser colocado na prática com sabedoria e com discernimento com todos os tipos de grupos existentes dentro da igreja. Não estou aqui defendendo aquelas chamadas panelas, aqueles grupos que se identificam e se fecham entre si. Estou dizendo sobre tipos de pessoas diferentes no meio da igreja. Nós temos no contexto da igreja homens e mulheres, crianças e idosos, adolescentes e jovens, pessoas de diversas origens. Um contexto plural nesse sentido, tão diversificado que devem viver em unidade e em piedade. E a nossa responsabilidade, inclusive com aqueles que são diferentes e aparentemente distantes de nós, é a mesma.
A ideia que nós veremos aqui é que somos responsáveis uns pelos outros no contexto da igreja. Não somente com aquele que é mais próximo a nós. Nós somos responsáveis em cuidar uns dos outros, a começar no que diz respeito à vida espiritual, na vida com Deus, em meio às necessidades que surgem e que nós identificamos nos nossos relacionamentos. E o apóstolo Paulo aqui fala dessa responsabilidade envolvida no relacionamento com todas as pessoas. Não é verdade que nós nos relacionamos com pessoas diferentes aqui? Temos a UMP que tem os seus encontros, como tiveram ontem, mas se relacionam também com pessoas de outras faixas etárias. Nós tivemos ontem um outro encontro envolvendo as moças, adolescentes e jovens e adultas também, de várias faixas etárias reunidas com um propósito ali como irmãs em Cristo. E isso é um exemplo, e poderíamos colocar crianças, os idosos, da questão da variedade de pessoas, de idade, de gênero, de perfis de grupos sociais, como são rotulados muitas vezes, mas o apóstolo Paulo está falando da responsabilidade envolvida no relacionamento com todas as pessoas. E também no cuidado com os necessitados, a partir do versículo 3. A responsabilidade e o cuidado para os que pastoreiam o rebanho, mais à frente deste capítulo, e também do relacionamento e da responsabilidade entre servos e senhores, no início do capítulo 6. E hoje nosso tema, nestes 2 versículos, que para nós talvez num primeiro momento pareça que não tem tanta coisa assim, porque o pastor pegou somente 2 versículos, deveria ter colocado mais conteúdo, talvez até o versículo 16, mas embora sejam 2 versículos breves, tem muito a nos ensinar sobre a responsabilidade da exortação mútua no contexto da igreja. A responsabilidade da exortação mútua, então, é o tema da mensagem nesta noite. E esse cuidado mútuo envolve todas as pessoas da comunidade, como já antecipamos aqui, do mais jovem ao mais velho. Homens e mulheres que, embora tenham papéis diferentes no contexto da liderança da igreja, no contexto do culto público, todos têm responsabilidade uns para com os outros, de forma independente da faixa etária e do gênero, com os quais nós temos tanto responsabilidades como deveres. E a comunhão nessa fraternidade, no modo de viver como irmãos, a vida cristã, acontece através da nossa comunicação, que deve ser permeada das Escrituras. Isso não quer dizer que ao nos dirigirmos a alguém eu só devo recitar algum versículo bíblico, mas que a nossa comunicação seja permeada com o próprio Evangelho. Que o meu modo de pensar, que o meu sentimento, que as minhas ações, que as minhas preocupações não tenham em vista somente aquilo que é meu, mas o outro, considerando o outro superior a si mesmo. E os nossos relacionamentos são desenvolvidos e aprofundados através desse tipo de comunicação bíblica, em relacionamentos que edificam e que transformam através do Evangelho, que marca a nossa vida e através do qual, sendo transformados, podemos abençoar outros e testificar de Cristo onde quer que Deus nos conduza. E este tipo de comunhão com uma comunicação não somente saudável, mas piedosa, bíblica, edificante, permeada pelo Evangelho, é expressa pelo cuidado um do outro, através da exortação mútua. Você tem exortado os seus irmãos e irmãs na igreja? É o sinônimo de dizer, vocês têm cuidado uns dos outros no contexto da igreja? Jovens, vocês têm cuidado dos idosos? Os idosos têm cuidado dos mais jovens? Jovens, adolescentes, têm cuidado daqueles que fazem parte da mesma geração que vocês? Porque o sentido de exortação nem sempre é bem compreendido. Não é verdade que exortação parece ser aquele puxão de orelha, aquela bronca, apontar o dedo, mas o sentido de comunicação, de exortação, não é esse. E muitas vezes, tanto o propósito da exortação, a forma da exortação e a quem é dirigida a exortação também não são bem compreendidos. Nem se entende sempre o que significa exortar alguém, quanto mais como fazê-lo, dependendo de quem seja. Você tem a dimensão, à luz desta introdução, do quanto você foi feito responsável por Deus no cuidado com os irmãos e irmãs que fazem parte
da igreja, não somente com aquele grupo seleto. Nós somos um grupo seleto, porque fazemos parte da igreja do Parque Seleto. Mas não somente aqueles agrupamentos com quem você mais se identifica e ficam muitas vezes fechados entre si, mas você tem a dimensão que você é responsável pelo cuidado de irmãos e irmãs de todas as faixas etárias que fazem parte da igreja, tanto velhos, idosos, como jovens. E velhos aqui, entendam, não somente os mais idosos, mas aqueles que são mais velhos do que você. Como aqueles que são mais jovens, aqueles que têm a mesma idade e aqueles que são do sexo oposto. A responsabilidade e o cuidado uns com os outros acontece através da exortação mútua. E exortação não é somente quando alguém está em pecado, ou quando diz pisa na bola, está no erro, quando é um faltoso. A exortação é uma necessidade constante de todos nós. E como assim? Como nós somos lembrados nos capítulos anteriores, aqueles que receberam desde o primeiro capítulo a sã doutrina, do mais jovem ao mais velho, aqueles que têm sido transformados pelo Evangelho, como o apóstolo Paulo foi, como eu e você fomos, de inimigos de Deus a seus filhos e adoradores, servos do Deus vivo, aqueles que têm sido pastoreados pelo Senhor Jesus através de pessoas que no decorrer da sua trajetória cristã Deus tem preparado para alimentá-los, para zelar por suas almas. Estes que recebem essa bênção do Evangelho, a bênção de fazer parte da igreja, a bênção de ser cuidado no contexto da comunidade cristã, também são feitos responsáveis por aqueles que fazem parte do mesmo corpo. Isso se aplica em especial no contexto da igreja local. Cada um de nós é responsável, então, uns pelos outros, não somente a um grupo restrito, mas de um modo geral devemos estar atentos a todos aqueles que se aproximam e fazem parte da igreja. Porque nós somos portadores deste Evangelho, nós recebemos o Espírito Santo e os dons que são usados para o crescimento do corpo de Cristo. E além disso, a conversão, sendo apenas o início de uma caminhada que vai continuar até o dia do retorno de Cristo, todos nós continuamos com a necessidade de receber o ensino da doutrina, sendo também transformados e santificados pelo Evangelho da verdade e sendo conduzidos e cuidados pelo Supremo Pastor. Em outras palavras, ainda que salvos, continuamos sendo pecadores e carecemos do Evangelho, da doutrina de Cristo. E Ele cuida de nós, nos pastoreia no contexto da igreja. E como o Senhor Jesus faz isso em nós e através de nós? Através dessa responsabilidade, do cuidado mútuo entre os crentes, de exortação mútua e contínua, como nós veremos aqui. Mas quando nós pensamos no que é a pergunta central aqui da série, como a igreja deve ser, no que diz respeito à responsabilidade dos crentes em exortarem-se mutuamente? Porque nós vivemos em um contexto em que há uma busca, uma expectativa de igualdade, não é? Igualdade entre pessoas, igualdade entre os sexos, igualdade de todo tipo. Buscam por equidade e até por justiça, mas seriam todos iguais? Do ponto de vista bíblico, nós devemos considerar as pessoas iguais ou tratá-las de uma forma distinta e diferente? Considerando que são pessoas diferentes e tratando-as de uma forma devida. A concepção bíblica, como nós veremos, não trate todos na igreja da mesma forma. Cada tipo de pessoa, cada grupo de pessoa deve ser tratado de uma maneira. Este cuidado e responsabilidade mútua é colocado na prática quando nós discernimos como devemos tratar alguém dependendo de quem seja. Isso parece fazer diferença, não é? Naquilo que é diferente. Na exortação mútua é necessário ter essa sabedoria, discernimento sobre a necessidade de exortar alguém. É alguém mais velho que você que precisa ser exortado por algum motivo?
É alguém da mesma idade, alguém mais novo, alguém do sexo oposto? É necessário ter sabedoria e discernimento sobre a necessidade da exortação, sobre a maneira de exortar e a quem você vai se dirigir nessa exortação. Como o apóstolo Paulo já orientou a Timóteo no capítulo 4, é necessário considerar que nos relacionamentos da igreja, no versículo 6 do capítulo 4, tratar os irmãos como parte da família de Deus. Quando for compartilhar de alguma maneira da palavra de Deus em alguém, lembre que você está falando com alguém que faz parte da família de Deus. Expondo essas coisas aos irmãos, que são filhos do mesmo Pai Celestial, são co-irmãos em Cristo. Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo também disse a Timóteo no versículo 11, ordena, ensina essas coisas. Então o ensino, quando você se dirige a alguém, deve ser destas coisas. Não a sua opinião, né? O que você acha, mas o que a palavra de Deus diz. É uma exortação bíblica que deve acontecer com autoridade e com firmeza, ordenando o que a Bíblia diz. Em terceiro lugar, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz: ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo: você sendo mais novo, não seja desprezado, torne-se um modelo. No quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E por último, no versículo 13, que diz: até a minha chegada aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, que mostra a necessidade de uma dedicação intensa, contínua, perseverante ao estudo, à exortação e ao ensino. Então vejam como a exortação tem um papel primordial na vida da igreja. Mas quando nós exercemos a nossa responsabilidade uns para com os outros, através de uma exortação bíblica, vai além de ser feita de qualquer maneira. Em outras palavras, não é porque você vê alguma coisa e você tem algo a dizer que você deve dizer. Deve ser feito com sabedoria, fundamentados nas Escrituras e com discernimento com quem você está falando. Não deve ser a todos da mesma forma. E como o apóstolo Paulo fala desta prática de exortação mútua na responsabilidade que temos uns para com os outros. E sendo práticos aqui, duas lições para nós nos versículos 1 e 2. Em primeiro lugar, como exortar os mais velhos? Paulo diz isso: não repreendas ao homem idoso, aquele que é mais velho. Ou uma outra possível maneira de traduzir aqui é: não repreenda asperamente aquele que é mais velho do que você. Exorta-o como a pai. E no versículo 2, as mulheres idosas como a mãe. O que Paulo está dizendo? Timóteo, não repreenda severamente, com aspereza, os que são mais velhos que você. E preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Ele está deixando implícito que os mais velhos também precisam ser cuidados e que os mais novos também são responsáveis pelos mais velhos nos cuidados espirituais. Por quê? Porque alguém que é idoso continua sendo pecador, ainda carece conhecer a doutrina sã que é revelada nas Escrituras, continua a ser transformado pelo Evangelho. Muitas vezes vemos pessoas mais velhas que nós, idosos, irmãos queridos aqui no nosso meio, que demonstram uma maturidade na fé, na vida com Deus, mas continuam sendo pecadores e carecem de serem pastoreados por Cristo. E os mais novos, sendo responsáveis pelos mais velhos, não devem deixar de exortá-los, porque eles precisam também de cuidados, porque os mais novos também são responsáveis pelos mais velhos. E qual que é a maneira que o apóstolo Paulo diz aqui? Não repreenda asperamente. Trate aquele que é mais velho que você como um pai, com respeito, como se fosse a sua mãe, com honra. E como que a gente exorta, como que a gente conversa seriamente com o nosso pai, com a nossa mãe, com a figura de autoridade que Deus coloca?
chame à parte. Não trate com aspereza ou com talvez impaciência. Vocês já trataram alguém mais velho que vocês com impaciência? De forma áspera? No contexto da igreja isso não deve existir nem fora, mas dentro da igreja deve ser um modelo. Fale a verdade em amor, você é responsável e é uma maneira de cuidarmos. Exortando biblicamente. E aqueles que são mais jovens têm uma tendência de ter muitas opiniões que no processo de amadurecimento surgem. Muitos questionamentos que ao olhar para trás verão que foram insensatos. Aquelas que Paulo diz que são as paixões da mocidade, do orgulho de entender, né, que está certo, num sentimento de superioridade, de entrar em discussões polêmicas. Não é essa maneira de se dirigir a alguém mais velho que você, na responsabilidade que você tem como irmão em Cristo. É um cuidado que deve ser respeitoso. Em nossa cultura, o respeito aos mais velhos é muitas vezes negligenciado, não é? Na cultura oriental, algumas nações têm um maior respeito pelos mais velhos. Em nosso contexto, por sermos pecadores, não estou dizendo que o modelo de cultura deve ser aplicado, mas o padrão bíblico deve ser aplicado. Quando há falta de respeito e trata alguém mais velho, muitas vezes idosos também, como iguais, me dói nos ouvidos quando eu vejo alguém chamando, talvez uma criança, adolescente ou jovem, se dirigindo a alguém de mais de 80 anos por você. Isso soa mal para mim, soa como falta de respeito. Não me entendam mal, pode ser a maneira como, talvez, né, no contexto familiar, na formação que tivemos, não se via problema. O que eu estou dizendo é que devemos considerar o modo como tratamos aqueles que são mais velhos do que nós. Não como iguais, ou nem como inferiores, como se não soubesse de nada, mas na forma de se dirigir, de chamar, de demonstrar respeito, na maneira de falar, no que dizer, reverência, e na forma de ouvir os mais velhos, honrando, valorizando o que tem a dizer, mesmo que não concorde com o que está ouvindo, mas não deixando de ter o respeito. Porque é isso que a palavra de Deus diz, é assim que a palavra de Deus diz que deve ser. Lá em Provérbios 16, versículo 31, nós lemos que os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Em Levítico 19, 32, diz: fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus, eu sou o Senhor. A forma como tratamos aqueles que são mais velhos do que nós, aqueles que devemos tratar com honra e respeito, é uma forma em que demonstramos o temor a Deus também, nas palavras aqui de Levítico. Por outro lado, nessa relação entre os mais jovens e mais velhos, muitas vezes esta responsabilidade e cuidado dos jovens para com os mais velhos também não é valorizado, como deveria, não é? Os mais velhos muitas vezes, não quero generalizar nenhum nem outro aqui, tendem a pensar que os mais jovens têm muito pouco ou nada a contribuir para com eles. Porque você não sabe, meu filho, que eu já vivi, a experiência de vida que eu tenho. E nós não colocamos em confronto a experiência de vida. A nossa comunicação deve ser bíblica, e se alguém mais jovem, pode ser até que mais imaturo na fé, percebe alguma coisa nas Escrituras para se dirigir a alguém que é mais velho com respeito, deve ser ouvido, porque isso procede do Senhor e é uma forma de amor, de cuidado e de responsabilidade mútua que é agradável a Deus. A palavra de Deus também nos diz sobre esse tipo de honra, cada um honrando o outro, se sujeitando ao outro, não somente os mais novos aos mais velhos, mas todos no temor de Cristo. Em Provérbios 20, 29, nós lemos que a glória dos jovens é a sua força, e os mais velhos devem reconhecer isso, na sua percepção também muitas vezes. E a beleza dos velhos, os seus cabelos brancos, e ambos devem caminhar juntos. Provérbios 17, 6 diz que coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos, os seus pais. E em Tito 2, Paulo também escrevendo, ele diz: quanto aos homens idosos, que sejam no trato, nos relacionamentos,
na vida com Deus e na igreja, temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, inclusive em relação aos mais jovens. Portanto, essa primeira pergunta aqui: como exortar os mais velhos? Como demonstramos esse zelo, o amor, o cuidado, na responsabilidade que temos uns para com os outros, daqueles que são mais jovens em relação aos mais velhos? A vontade de Deus, meus irmãos, é que os mais jovens exortem sim os mais velhos. E o sentido aqui de exortação é encorajamento, é consolo, é muitas vezes rogar alguma coisa. Meu irmão, minha irmã mais velho que você mesmo, meu irmão, minha irmã, não faça isso, com todo amor e respeito, né? Não pense assim. Tanto no sentido da correção em forma de rogo, com respeito, implorar muitas vezes, não se humilhando necessariamente, mas com humildade, mas também de palavras de consolo, de encorajamento, não somente de correção, mas todo tipo de manifestação de amor. Por isso que eu disse que a exortação nem sempre é bem compreendida. Parece somente puxão de orelha, não é? Apontar o dedo e mostrar que está errado. Isso não é exortação bíblica. A exortação bíblica é: veja do que o irmão está precisando. Se alguém idoso na solidão, entristecido, como que os mais jovens podem cuidar como irmãos em Cristo, como se fossem filhos? E os mais velhos recebendo como se fossem também seus filhos. E essa é a vontade de Deus, que os mais jovens exortem, cuidem dos mais velhos, com honra e respeito, como se fosse o próprio pai, a própria mãe, porque o motivo que nos une é o fato de pertencermos à família de Deus. E a exortação envolve sempre, dependendo da necessidade, consolo quando há sofrimento, admoestação quando há erro, encorajamento quando há desânimo ou fraqueza, rogando humildemente que ouçam não a si próprios, porque eu sei mais que você, mas ouçam o que Deus diz e humildemente se conformem à sua vontade. Em segundo lugar, como exortar os que não são mais velhos? Nós temos aqui os que são mais velhos e os que não são mais velhos. Pode ser aqueles da mesma idade, pode ser talvez alguém que seja um pouco mais novo, aqueles que não são mais velhos. Diz aí no versículo 1, aos moços como a irmãos. E o 2, as moças como a irmãs, e acrescenta, com toda a pureza. Em outras palavras, exorte aqueles que não são mais velhos do que você, trate-os, lide com eles, se relacione com eles como irmãos e como irmãs, demonstrando amor fraterno e pureza, santidade de vida. Os que têm a mesma idade e aqueles que podem ser mais jovens também devem ser vistos e tratados, valorizados como integrantes da família de Deus. As crianças não são a igreja do futuro, já fazem parte da igreja hoje e carecem de cuidados dos irmãos em Cristo, daqueles que podem ser talvez como irmão mais velho, aqueles que podem ser como pais, até como avós na fé, mas nesse exercício da responsabilidade do cuidado mútuo. E há uma distinção que é feita aqui, não por mim, mas pelo apóstolo Paulo. Embora haja nos nossos dias uma busca por igualdade de tratamento e direito entre pessoas de sexo distinto, a palavra de Deus ensina que não se deve tratar homens e mulheres como se fossem iguais. E não entendam mal o que eu estou dizendo. Não é a questão de um ser melhor do que o outro, ou de tratar com diferença no sentido de desprezar um ou outro. Tanto os moços como as moças, usando a linguagem do apóstolo Paulo, devem ser tratados igualmente, com amor, com honra, respeito e como irmãos e irmãs em Cristo. Os irmãos da mesma geração, aqueles que têm a mesma idade ou próximo a isso, um pouco mais novo, devem ser também amados e cuidados. É claro que a responsabilidade aqui começa no contexto da própria família, mas o apóstolo Paulo está falando na responsabilidade, nos deveres que temos uns para com os outros na igreja.
E este cuidado àqueles que são da mesma geração e pouco mais jovens. Pensemos aqui na UMP. Os jovens devem cuidar uns dos outros, da mesma geração, ainda que se diferem aí em alguns anos na idade. Mas também devem zelar por aqueles que são um pouco mais jovens, talvez os adolescentes. E este cuidado deve ser com amor, valorizando-os, não se vendo superior de forma alguma, de uma forma fraterna, exortando-os em suas necessidades. A exortação sempre parte da necessidade que alguém tem. As irmãs da mesma geração e mais novas também devem ser amadas. Então aqui a distinção. Moços, tratem com amor, cuidem e como irmãos e com exortação aqueles que têm a mesma idade ou da mesma geração, que não são mais velhos do que vocês. Mas e quanto às irmãs? Devem também ser amadas e cuidadas, mas com amor e pureza. É a palavra que o apóstolo Paulo acrescenta. Ele não diz moços como irmãos e moças como irmãs. Ele acrescenta com toda a pureza. Ele se dirige a um jovem pastor, mas numa carta que deveria ser ensinada na igreja também, ele se dirige a um pastor dizendo: quem é do sexo oposto, trate com toda a pureza, como as irmãs, como a própria irmã que você pode ter, sem interesses, segundo os interesses, segundo as intenções, com um olhar lascivo. Trate como se fosse a sua própria irmã, com os laços sanguíneos. E exorte-as também, mas na sua postura tome cuidado, visando a devida necessidade, com todo o procedimento aí de pureza. Então, qual é a vontade de Deus aqui àqueles que, sobre como exortar aqueles que não são mais velhos do que nós? A vontade de Deus é que os que fazem parte da mesma geração, que não são mais velhos, exortem-se com amor fraterno de irmãos e irmãs, com pureza e santidade, porque são irmãos e irmãs, pertencem à família de Deus. E essa exortação, assim como no trato com os que são mais velhos, envolve consolo no sofrimento. Vê alguém que está sofrendo, que é da sua geração, se aproxime porque você é responsável por ele. Leve palavras de consolo. Quando há erro, admoeste. Busque fazer com que se arrependa. Se não te ouvir, use o caminho que o Senhor Jesus ensina lá em Mateus 18. Chame testemunhas. Leve a liderança da igreja, mas com o propósito de demonstrar amor, transmitindo a verdade do Evangelho. Quando há aqueles que estão fracos, inconstantes, precisam de encorajamento, ser fortalecidos, isso acontece em meio à comunhão. Rogando sempre humildemente que ouçam não o que você diz, mas o que Deus diz na sua palavra. E a esperança é que aquele que ouve humildemente se sujeite à vontade do nosso Deus. Para concluir, meus irmãos, algumas aplicações aqui para nós sobre este tema, que é a responsabilidade da exortação mútua. Nós, mais uma vez, fomos lembrados aqui à luz deste texto que a igreja é a família de Deus. Uma comunidade composta por homens e mulheres, de várias origens, formações, classes sociais, idades diferentes e de diferentes níveis de maturidade na fé. Nós somos igualmente, criados à imagem de Deus. E todos nós temos sido aperfeiçoados, conformados à imagem de Cristo, nos tornando mais parecidos com Ele. E Deus usa a exortação mútua para nos aperfeiçoar, através dos meios de graça que Ele nos deu, que são experimentados na comunidade da fé, na família de Deus. Não se esqueçam, irmãos e irmãs, que todos somos responsáveis uns pelos outros, como membros do corpo de Cristo. É verdade que cabe àqueles que pastoreiam o rebanho um aspecto deste cuidado mais específico ao ensinar a doutrina, ao transmitir o evangelho, no envolvimento do culto público, através do papel de pastores, presbíteros e diáconos, mas todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo são responsáveis e estão ligados
por fazerem parte do corpo de Cristo. Por isso que essa responsabilidade, o cuidado dos irmãos e irmãs, não cabe somente ao pastor. Cabe ao pastor também, sendo ele também chamado pelo Evangelho, feito filho de Deus e chamado por Deus para fazer parte, enxertado no corpo de Cristo. Não cabe somente ao pastor a responsabilidade pelos irmãos e irmãs. Cabe a você, se você faz parte do corpo de Cristo. Nós temos, nesses dias, tido as plenárias de eleição das sociedades internas. E as nossas sociedades internas não é para causar divisão na igreja, mas é para que, numa organização, todos possam ter condição de serem cuidados uns pelos outros. Não é algo formal, algum tipo de regra, ou alguém inventou isso, então a gente segue porque é a tradição. É a forma que nós encontramos para estimular-nos uns aos outros à responsabilidade e ao cuidado mútuo nos diferentes tipos de grupos que há no contexto da igreja. As necessidades e os cuidados com as crianças, com os adolescentes em suas necessidades particulares, com os jovens, no trabalho com os homens, com as mulheres, com a terceira idade. O que nós estamos estimulando com isso, irmãos? E por isso não cabe somente o envolvimento daqueles que estão na diretoria de uma sociedade interna, mas de todos. Porque é um dos meios em que somos cuidados, que desenvolvemos essa responsabilidade do cuidado mútuo, que a liderança da igreja pode atingir até aqueles que muitas vezes há algum tipo de dificuldade, porque eu sou um só, presbíteros temos 3, diáconos 2, e para atender a todos como se deve, os braços, que são as sociedades internas, para que os irmãos também cuidem uns dos outros, porque essa é a vontade de Deus. E aqui algumas questões para nós aplicarmos e finalizarmos. Jovens, como vocês têm se envolvido, tratado e exortado aqueles que são mais velhos do que vocês? Há uma tendência daqueles que são mais jovens, não estou falando só com o MP não, viu? Opa, preste atenção, até o CP também. Crianças, adolescentes e jovens, como vocês têm conversado, se envolvido e exortado aqueles que são mais velhos do que vocês? Muitas vezes até quem faz parte da UPH, da SAF, que convive com quem é mais velho também. E, de uma forma específica, adolescentes e jovens, que muitas vezes mais facilmente tendem a ficar fechados num grupo e perdem as oportunidades ou não criam as oportunidades de terem contato com aqueles pelos quais vocês também são responsáveis. Adolescentes, vocês são responsáveis pelos idosos da igreja, pelos que são mais velhos do que vocês, jovens, igualmente. Somos responsáveis uns pelos outros. Então, aqueles que são mais velhos do que nós, seja quem for, devem ser respeitados como pai e como mãe. Devem ser honrados ao serem tratados com amor e serem exortados de acordo com a necessidade. Vocês conhecem alguém que é mais velho do que vocês, que precisa de consolo? Não faz parte da mesma sociedade interna, mas você sabe que está passando por um momento difícil, que precisa de consolo. Ou alguém que se alegra, né? Então se aproxime, se alegre com ele, com algum tipo de bênção recebida. Esse envolvimento deve ser cada vez mais aprofundado no corpo de Cristo. Os que são mais velhos, como os senhores e as senhoras, têm tratado, se envolvido, considerado aqueles que são mais jovens do que vocês. Os mais velhos são responsáveis pelos mais jovens também. Como filhos na fé, como aqueles que são irmãos em Cristo Jesus. Por isso, conheça aqueles que são mais jovens. Conversem. Não fiquem somente nos mesmos círculos de conversa. Talvez no mesmo banco ao sentar. Procure conhecer melhor aqueles que são mais jovens. Saiba que cabe a você cuidar deles, naquilo que está no seu alcance, exortando-os, não somente puxando a orelha, que é bom, não é? Muitas vezes. Mas também de acordo com aquilo que precisam do Evangelho, do consolo, da esperança, do direcionamento que precisam ter. E aqueles que pertencem à mesma geração, como nós vimos aqui. Em especial os mais jovens, adolescentes e jovens, mas se aplica a todos. Vocês são responsáveis uns pelos outros
diante de Deus. E este cuidado e responsabilidade é experimentado através da exortação mútua. Quando você conhece ao ponto de saber a necessidade e conhece o Evangelho e tem o que oferecer. Mais do que procurar no contexto da igreja encontrar aqueles que têm o mesmo tipo de interesse. Mais do que buscar afinidades que fazem parte, mas são secundárias. O elo que nos une não são as nossas afinidades, mas a nossa filiação em Deus através de Cristo Jesus. Fazemos parte desta família de Deus. E a família de Deus é mais preciosa do que laços sanguíneos. Não minimizando os laços sanguíneos, mas exaltando como deve ser devido por sermos unidos pelo sangue de Cristo que foi derramado para nos tornar família de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Porque fazemos parte do mesmo corpo. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando uma é cuidada, todo o corpo será abençoado com isso. Por isso, mais uma pergunta antes de concluirmos definitivamente. Adolescentes e jovens, cuidado na forma como vocês se relacionam e se envolvem com quem que é do sexo oposto. Este alerta não procede de mim, algo que eu estou pensando de vocês. Procede da palavra de Deus, porque Deus sabe o que vai no nosso coração. Tratem aqueles que são do sexo oposto com cuidado, com amor, como irmãos e irmãs, preservando-os com toda pureza e santidade. Um encorajamento aqui para todos nós. O quanto você, meu irmão e minha irmã, tem conhecido aqueles que têm caminhado com vocês nesta igreja, através das sociedades internas, muitas vezes através da comunicação que há no ambiente de escola dominical, que são ótimas oportunidades para estreitar estes laços. Talvez em encontros após o culto, após a escola dominical, em outros momentos. Estou aberto a convites também. Cada um de nós precisamos uns dos outros. Você sabe dizer, pelo que o seu irmão ao seu lado, veja aí quem está com você, quem está aqui hoje. O que seu irmão tem passado com profundidade do que precisa para que você tenha o que oferecer como parte da família de Deus. E cada um de nós, conscientes de que somos responsáveis uns pelos outros, envolvamos-nos mais. Isso deve ser intencional, deve haver uma perseverança nessa comunhão, envolvendo-nos mais profundamente com todos do corpo de Cristo, de maneira que sejamos abençoados nessa bendita comunhão, pelos dons que Deus concedeu a outros que não concedeu a nós, e nós somos abençoados por Deus através do nosso irmão e irmã de diversas faixas etárias e grupos distintos, e que através dessa exortação mútua em amor, à luz do Evangelho como família de Deus, como vimos, com amor, respeito, de modo fraterno e com pureza, nós possamos progredir aqui como igreja, como o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, tendo em vista o nosso aperfeiçoamento, o desempenho do nosso serviço a Deus, a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento daquele a quem nós temos sido conformados, que é o nosso Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.